Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo na nossa casa três pessoas, né? Que vieram na segunda, fizeram a triagem. Quatro, né? Não, ele já está com a gente aqui. Mas enfim, para dizer que nossas boas-vindas, como nós falamos, né, para vocês, que vocês possam encontrar aquilo que deseja nesse momento, sobre as bênçãos do nosso irmão maior, Jesus, e do nosso Pai maior, tá? Então, que vocês se sintam bem, se sintam fazendo parte da nossa família, e que cada um de nós, todos nós aqui, possamos escolher o que queremos buscar com fé, tá bem? Então, é o nosso desejo. Essa noite, o nosso palestrante vai ser o nosso amigo aqui, conhecido já, né, irmão de outras histórias, Leandro. E a gente deseja de coração que vocês sejam inspirados, que o tema possa causar, né, se assim a gente pode dizer, para cada um de nós, uma reflexão, um pensamento, né? Refletir é um pensamento. E um pensamento que possa nos ajudar na nossa caminhada, despertar em nós alguma coisa que ainda é obscura, né? Então, através da vibração, da aceitação, a gente possa obter tudo aquilo que a gente veio buscar essa noite. E para isso, vamos fazer a nossa prece. No capítulo 28, né, do Evangelho, os Espíritos falam sobre a prece, a oração, né? Então, para eles, a oração é do coração, né? É o que vale realmente a intenção. A forma não é nada, eles falam, mas o pensamento é tudo. Então, cada um de nós, vamos pensar em Deus agora, que é o nosso Pai, Criador, fechar os nossos olhos da matéria, abrir os nossos corações, permitir que a luz que envolve esse lar espiritual, que é a energia que chega no coração de cada um de nós, possa nos dar paz, harmonia, nos dar a certeza e a confiança que Deus está sempre velando para cada um de nós. Que a gente possa, com a nossa fé, o nosso desejo de fazer bom grato das bênçãos que Deus nos concede todos os dias, vamos nos propor a sair daqui levando o melhor para cada um de nós. E que esse melhor possa fazer parte do nosso cotidiano, do nosso caminhar, que a nossa fé cada dia mais floresça e o amor que Jesus nos ensinou esteja sempre presente nos nossos corações. Então vamos fazer a nossa prece, que o Senhor da vida, de amor e misericórdia, nosso Pai Criador, abençoa essa noite, esse lar, abençoa cada espírito que aqui está, encarnado, desencarnados, e que a nossa oração seja a condição de chegarmos a Ele e dizer com nossa fé, com muito amor e carinho e fé, renovada todos os dias, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Então vamos ficar agora com o nosso irmão Leandro. Uma boa palestra para você, meu irmão. Obrigado. Saúde. Obrigado. Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que Jesus continue nos abençoando, iluminando os nossos corações, né? Enchendo o nosso coração de paz, de amor, de luz, de esperança, de resignação, de encorajamento, ampliando cada dia mais a nossa fé, a nossa certeza de crescimento, de vitória, não é? Que fomos criados para ser grandes, vitoriosos, não é? Que a gente tome posse da divindade, da luz que existe dentro de cada um de nós, não é? A gente e o Evangelho, através do Evangelho, através de Jesus, a gente pode acender luz em volta dos nossos passos, não é? Clareando, para a gente tropeçar menos, para a gente sofrer menos, para que a gente alcance mais rápido o caminho de volta para o Pai, não é?
Afinal de contas, qual o caminho que a gente estava fazendo? Não é? É o caminho de volta para os braços do Pai. Uma das parábolas mais importantes que existe é a do filho pródigo, né? Porque ela retrata a viagem de uma alma, a viagem de um espírito. Todos nós saímos para caminhar um dia e encontramos dificuldade. E no meio das dificuldades a gente vê que a hora que faltam as coisas, né? Os amigos somem, né? Some a comida, some as provisões, né? Sobra o sofrimento, sobram aflições, e a gente fica com vontade até de comer o farelo que é dado para os porcos, né? É o que diz a parábola, né? do filho pródigo. E aí ele se lembra e fala, meu Deus, lá na casa do meu pai, na fazenda do meu pai, no reino do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Né? E aí dá aquele estalo na cabeça dele, ele fala, eu vou voltar, nem que seja para pedir perdão e para pedir pelo menos para ser funcionário dele, que eu vou estar melhor do que aqui. Não é? Mas aí quando ele volta, o pai recebe ele de braços abertos e muito mais do que isso, faz uma grande festa, coloca uma roupa nova nele, uma sandália nova, um anel novo no dedo dele, né? E o pai estava lá de braços abertos esperando. Assim como Deus está esperando a gente voltar dessa maneira para Ele, de braços abertos, de coração aberto, né? De coração puro, de coração leve, para abraçar tudo isso que Ele tem para dar para a gente. Porque um dia, nesse caminho aí, cheio de espinho, a gente se perdeu um pouquinho. E a gente se perdeu, a exemplo desse filho pródigo, porque por mais que a gente tenha a idade, né, a gente espiritualmente, amados, a gente é imaturo. Espiritualmente a gente é imaturo. Sabe? A gente pode ter o cabelo branco, mas espiritualmente a gente é imaturo. A gente está num planeta ainda, né, de segunda escala só evolutiva, né? Mas isso é muito bom, porque traz muita humildade para todos nós. Não tem ninguém melhorzão e ninguém piorzão. A gente está no mesmo barco. Isso é muito bom a gente entender isso, né? Porque ninguém vai se fazer melhor que nós, seu Antônio, e nem nós precisamos se fazer melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco e a gente erra por imaturidade, por ignorância. Deus e Jesus sabem disso. Tanto é que quantas oportunidades Deus vai dar para a gente ainda? Quantas vezes Jesus vai perdoar a gente ainda? Infinitas, não é? Quando perguntaram para Jesus, né, se era o correto perdoar 7 vezes, Jesus disse 70 vezes, 7 vezes. Né? E diz que é cada pecado, cada erro. Ou seja, significa dizer praticamente que é para perdoar infinitamente. Assim como Ele nos oferece. Né? E aí, a gente já direciona para o tema que a gente trouxe hoje aqui, ó. O desafio de aceitar o outro, né? Por onde será que passa o desafio da gente aceitar o outro, né? Respeitando as diferenças à luz do Espiritismo. Será que nós somos diferentes? Todos somos diferentes, né? E será que se Deus quisesse ter feito tudo igualzinho, não tinha feito? Então Ele fez só pra gente, Ele fez tudo diferente só pra gente se incomodar, né? Não foi só para atrapalhar a vida da gente, né? Só pra gente evoluir. É que nas diferenças é que a gente cresce. Nas diferenças é que a gente aprende. Só que no geral, normalmente, é com elas que a gente briga, não é? Tão difícil para a gente aceitar as diferenças. E aí nós estávamos falando agora há pouco o quê? Do perdão, né? Que é uma das coisas interessantes para a gente poder aceitar as diferenças. E a própria aceitação, né? De novo, das diferenças. Amados, na realidade, ser diferente é rico.
é próspero, é maravilhoso, é divino. Na indústria, existe ISO 9000, 6 sigmas, não sei o que, para quê? Para padronizar, para fazer tudo igualzinho, entendeu? Isso daí é a lógica do homem, né? Fazer tudo igual. Agora, se o homem está caminhando para isso e consegue, será que Deus não conseguiria? Conseguiria. Fazer tudo igualzinho. A gente podia ser tudo robozinho, não ia incomodar a Nádia. Eu ia ter o cabelo igual dela, o nariz igual dela, como é que ela ia reclamar de mim? Eu ia falar igual ela, eu ia pensar igual ela, eu ia comer a mesma coisa que ela. Em compensação, que graça que ia ter, não é? Deus podia ter feito tudo padrãozinho, mas Ele não fez, porque aí está a beleza. Aliás, se não fosse isso, como que o seu Roberto ia ser o seu Roberto, o Leandro ia ser o Leandro, o seu Antônio ia ser o seu Antônio, a Ivanil ia ser a Ivanil? Existe, e vocês veem que a natureza e Deus, né? A gente pode observar que Deus, Ele não poupou, Se eu gritar lá fora, quem me conhece sabe que sou eu que estou lá fora. Se eu imprimir a digital, sabe que é o Leandro. Se fizer o DNA, vai dar Leandro. Entendeu? Então, olha quantas impressões digitais Deus colocou para mostrar que nós somos únicos. A gente é único e é especial. Quantas pessoas já falaram para vocês essa semana que vocês são super especiais? Se não falou, eu vim aqui falar para vocês, em nome de Jesus, que vocês são super especiais, em nome de Jesus. Cada um tem a sua importância. Vocês são muito amados e filhos de Deus. Amado. Todos temos enorme importância. Porém, tem um negocinho. Você viu? Levantei nossa bola, né? Somos muito importantes, não somos? Agora vem o quê? Isso, vamos cortar a bola agora. Agora vai baixar a bola da gente. Não é para baixar. Só que tem cresceu, agora ele vai bater. Não, agora eu vou cortar a bola. Colocamos nós lá em cima, não é? Agora, eu vou falar um negócio para você. Eu não falei isso para todos nós? Então, eu sou isso, você, ela, ele, todos nós. Eu sou especial, você. Eu sou importante para Deus, você é. Deus me ama demais, a você também, da mesma maneira, não é? E o que a gente quer dizer com isso? Que se eu me amo, se eu me respeito, se Deus me ama, me respeita, o que Ele espera da gente em relação ao outro? A gente ama. Não é? Não é? Então, é muito legal isso, porque abre a nossa mente. Poxa, como eu sou importante. E é mesmo. Porque, amados, vamos parar com esse negócio da gente arrastar a corrente. Vamos assumir que a gente é divino, que a gente é especial. Mas a contrapartida é que a gente precisa aceitar que todos os outros são também. Mas aquele lá em casa que me pinica todo santo dia também, e principalmente, inclusive, ele tem os defeitinhos na medida certa do que a gente precisa aprender ainda, desenvolver. Aliás, é só porque ele tem o defeito certinho que incomoda tanto. Ele podia ter 200 defeitos. O único que a gente não suporta é o que ele tem. Entendeu? É bênção. Por quê? É aprendizado pra gente. É na medida certa. Porque, amados, a vida aqui na Terra pode e deve ser, dentro do possível, muito boa e muito gostosa. Mas a gente não veio passear, não. A gente não veio passear. É uma oportunidade de crescimento, não é?
Se incomoda com o pernilongo que vem? Não, nem um pouco. Você se incomoda? Não, Não? não. Quando ele vem te picar, ele vem te picar. Ah. Ele vem picar todos nós. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando no sentido real. Se o pernilongo está vindo nos picar, é porque nós temos O que ele o quer, que né? ele quer, que Aham. é o algo especial que você está dizendo que outra pessoa vem te picar, te pinicar, te perturbar. Aham. Mas é porque você tem algo especial É. que ela vem buscar de você também. Uhum. Então a gente tem, vamos olhar por outra visão também. Se eu estou sendo, alguém está vindo a buscar alguma coisa de mim, é porque eu também tenho algo especial. Assim como quando nós vamos buscar algo de outras pessoas. Sim. Então, e aí a gente cai nesse negócio que a gente começou falando. É por isso que a gente não é igualzinho. Quem sabe fazer um bolo à vontade? Quem sabe fazer um bolo da hora mesmo aqui? Levanta a mão. Aí de laranja. Da hora, da hora. Chocolate também, ó. Aí, ó. Então traz. Brincadeira. Brincadeira. Então, eu não sei. Beleza? E daí? E daí, que quando a gente quiser comer um bolo bom e precisar de alguém, eu vou contar com o talento de quem tem o talento de fazer um bom bolo. Não é? O Leandro está aqui falando porque provavelmente em outras vidas eu usei o verbo para atacar os outros. E agora eu tenho que usar, né, para tentar fazer algo de bom. Não é? Então é um dos talentos, poder falar. E cada pessoa tem um talento especial. Aliás, tem a parábola dos talentos e Jesus pediu para a gente não enterrar nossos talentos. Mas muitas vezes a gente enterra, mesmo assim. Mas cada um tem um talento especial. Tem, que nem esse bolo de laranja, é o de laranja, né, Ivone? O dela é de chocolate, é. A Ivone, ela pode dar essa receita para 30 pessoas. Que se é aquele bolo que é a especialidade dela, não fica igual. Não fica. Você dá os mesmos ingredientes, a mesma laranja, o mesmo açúcar, não fica igual. Porque existe um componente ali chamado amor, existe um componente chamado energia, existe um componente chamado DNA que tem na energia dela, a vibração que ela colocou ali. A vibração da Ivone tem o nome Ivone. É? Então, só para mostrar de novo o quão especial a gente é. Né? Dizem, né, que no energia não mente. Né? E realmente não mente. Quantas vezes a pessoa está falando besteira para a gente sabe que não é verdade, né? A gente sente no coração. No plano espiritual, mais ainda. Né? Energia não mente. Não adianta o espírito lá, fica se fazendo de bonzinho, você entendeu? Chega, principalmente o mentor, às vezes um desavisado igual nós não percebe. Mas o mentor, ele olha e fala, isso aí é lobo e pele de cordeiro. Ou seja, o irmãozinho nosso que está na ignorância. Né? Porque como nós dissemos, na base, né? Na base a gente é todo bom. Né? O problema são as atitudes que a gente toma e faz a gente desviar. Né? Então lá na espiritualidade a energia não mente. Né? E aí o que acontece? Às vezes na espiritualidade você não precisa nem ver o espírito que se aproximou de você. Ele chegou perto de você, você sabe que é aquele espírito. Entendeu? A energia dele, igualzinha a dele, né? Só ele tem. Agora, dito isso, por que é tão difícil a gente aceitar que eu tenho uma energia, o outro tem outra? Eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. Eu estou num momento evolutivo, o outro está num outro momento. Eu já estive tão equivocado quanto ele no passado ou mais. Por quê? Basta, e aí vocês me perdoem, não estou falando de nós, estou falando do povo lá fora, a gente aqui não, né? Basta a gente melhorar um pouquinho
a gente já acha que a gente, não é? É um pouco melhor que os outros. E não é. Às vezes clareou um pensamento, uma consciência diferente para a gente em determinada área da nossa vida. Existem irmãos que estão perdidos nas ruas, não é? Morando nas ruas, e se vocês devem ter visto já alguns testes sociais, né, na internet, aquela pessoa de rua, quando ganha um pedaço de pizza, um pedaço de pão, se você senta do lado dela, mesmo bem vestido, e fala, estou morrendo de fome, ele parte na hora o pedaço e dá. Ele já viu que é fome, ele já sentiu na pele. Ele não pode ver outro passando fome. Ele não pergunta, mas você está bem vestido? Você não tem dinheiro para comprar comida? Você sentar do lado dele e falar que está com fome, ele te dá comida. Assim como tem uns na rua que não tem quase o que vestir, e se vê alguém precisando de uma roupa, é capaz dele tirar e dar. E aí, quem está melhor? Nós ou ele? Não é? Na realidade, esse negócio também de a gente ficar se medindo também não leva a gente a lugar nenhum. Né? Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente leva dentro do nosso coração é um particular que a gente tem entre o nosso ser e Deus. Aliás, é por isso que é importante também a gente não se preocupar com os ataques que a gente sofre às vezes. Tá? Ninguém caminha com os nossos sapatos, assim como nós não caminhamos com o sapato dos outros. Por isso que ninguém pode julgar a gente e a gente também não pode julgar o outro. Né? Aí, essa questão da aceitação, né, esse desafio aqui de aceitar o outro, passa justamente por aí também, não é? Da gente não julgar. Da gente não julgar o nosso irmão. Na realidade, às vezes, inclusive, ele está passando, ele nem é aquilo, ele está passando um momento difícil. Quem nunca passou um momento difícil? A gente, às vezes, desequilibra até por menos, né? E num momento de desespero, quem não desequilibra? Não é? E quem pode julgar? Ninguém pode julgar, né? Então, a aceitação da diversidade dos pensamentos, da diversidade das crenças e dos comportamentos, né? A gente precisa respeitar, não é? Principalmente a gente que está aí abraçando a doutrina cristã, a doutrina espírita, né? Que fala justamente de igualdade. Uma vez chegou perto de Jesus uma mulher sangrando. Uma vez chegou perto de Jesus uma mulher que dizem que era prostituta. Uma vez chegou perto de Jesus um cara de outra religião. Uma vez chegou perto de Jesus um cobrador de impostos. Para algum deles ele perguntou a profissão, ou o que fazia, ou que fé professava, ou qual religião. Quem chegou perto de Jesus ele abraçou. Jesus é amor, e amor é acolhimento. Ah, mas isso aí é difícil demais, então. Mas é essa aí a tarefa que eles estão dando pra gente. Entendeu? Essa é a tarefa que eles estão dando pra gente. É isso que vai fazer diferença na nossa vida e na vida do outro. Ai, mas ele faz tanta burrada e nós não fazemos? Não é? Como nós já dissemos aqui, provavelmente no passado já fizemos até mais. Do ponto de vista dele, talvez a gente está fazendo mais do que ele. Aquele negócio no chão, né? Eu desenho um 6 aqui, mas você está vendo 9, eu estou vendo 6. Os dois estão certo. Não é? Então, a gente não tem condições de fazer esse julgamento. Outra coisa importante que nós já vimos falar, nós somos diferentes. Já começa por aí. Aquele erro que meu irmão cometeu, se eu tivesse cometido, com certeza era maldade. Mas ele, se foi na ignorância, talvez não tenha sido maldade. Eu estou julgando ele o quê? Com a minha régua. Eu estou medindo ele com a minha régua. Tanto é que tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando Pedro fala de Paulo,
eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Porque ele está falando dele. Ele está falando dele. O que o cara fez para ele, como que ele reagiu, como que ele sentiu, o que ele faria se estivesse no lugar do cara. Não é? Então, assim, no que diz respeito ao outro, o que nos cabe é o quê? Amor, aceitação. Aí você fala assim, mas eu tenho certeza que o que ele faz é errado. Eu tenho certeza. A gente tem visto coisas hediondas e nós não vamos nem mencionar aqui. Temos certeza que está errado. Mas a gente está falando aqui de amor incondicional e de aceitação, não de conivência. Ninguém está falando que a gente vai ser conivente, que a gente concorda e apoia o que ele faz. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E é isso que dentro do possível a gente precisa fazer. Você já deu banho na criança, ficou com a água toda suja, aí você cata a bacia assim e joga a água suja junto com a criança? Já ou não? Não, né? A gente dá banho na criança, né? Tira a criança e joga a água suja. Se um dia a gente tiver caído na lama e Deus fosse resgatar a gente espere que Ele limpa a gente e jogue só a sujeira ou Ele joga a gente inteiro fora? É? A gente é a gente, e como a gente falou no início, a gente é divino e todos são. O erro não transforma a gente no erro. É? O pecado torna a gente pecador, né? Mas não o pecado. A gente não é o pecado. A gente é o pecador. E eu tenho certeza que se Deus pegasse a gente na lama, como eu já falei, a gente gostaria que Ele desse um banho em nós e jogasse só a água fora. A água podre, a lama. Não nós. Agora eu vou falar uma coisa dura. Será que na vida a gente está pegando uns irmãozinhos sujos e jogando o irmão e a sujeira tudo junto fora? Ah, É aí que fica a pergunta. Agora, por que a gente vai fazer com ele o que nós não gostaríamos que ele fizesse com a gente? Né? Aí de novo, gente, mas isso é difícil, mas é para cristão, não é? Não é para quem não acredita em nada. É para quem, como nós falamos, está querendo voltar para a casa do Pai, está querendo desenvolver o reino de Deus dentro do nosso coração. Né? E nós temos essa capacidade e fomos criados para isso e vamos caminhar para isso. O que o Evangelho ajuda a gente? A ir mais certeiro. Se de manhã cedinho eu ponho o meu celular no Waze, ele me fala tudo onde está parado, onde teve acidente, enchente, ele desvia. O Evangelho de Jesus é assim. É uma história, é uma filosofia, é um exemplo, não é? Explicado, ensinado por alguém que já passou por todos esses caminhos de buraco, de lama, de espinho, e ele fala, vá por aqui, não vá por ali, corrija a rota, venha por aqui. O que vai acontecer? A gente chega mais rápido e sem problema, não estoura o pneu, não é? Não estoura a roda, não estoura a suspensão, reduz o risco de acidente, você vai andar por uma, né? Porém, todavia, não é? Às vezes são estradas um pouco mais estreitas, a gente precisa, muitas vezes, se abster de algumas coisas, não é? De alguns gostos, de alguns vícios. A gente é espírito e nós estamos encarnados. Nesse momento a gente é espírito e, entre aspas, é carne também. Então o espírito ele pede uma coisa, a carne pede outra.
O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências, porque nós as temos, principalmente quando encarnado. O que são as más tendências? A influência da matéria na nossa decisão. Um prato de feijoada alimenta, sim, senhor, mas a pessoa come 2, 3. Entendeu? O que é isso? É a carne pedindo, não é? Para falar só de comida, né? Para falar só de gula. Então, na realidade, se a gente não raciocina, né? Não traz esse esforço de melhorar as nossas vontades, a gente está dando vazão mais ao lado carnal do que espiritual e mais ao lado animal do que espiritual. Né? Então é óbvio que dessa maneira a gente se aproxima, né, mais das coisas da matéria do que das coisas do espírito. Quando na realidade as coisas que efetivamente trazem felicidade para o nosso espírito são as coisas espirituais. O que é da carne provém da carne, e o que é do espírito provém do espírito. Então, uma felicidade espiritual não pode vir de coisas materiais. Uma felicidade espiritual não pode vir de coisas materiais. As coisas materiais são um meio para que a gente se movimente aqui nesse mundo, não é? Mas nunca uma finalidade em si. Ninguém veio aqui para deixar um castelo construído, ninguém veio aqui para tentar deixar o nosso corpo conservado por 1 milênio aí. Não viemos para isso. Né? A gente veio para aprender, não é? Então, na pergunta 837 do Livro dos Espíritos, né, o texto fala aqui que a principal dificuldade nossa de aceitar o nosso irmão, não é? O desafio, não é, de aceitar o nosso irmão, o que é? O egoísmo. Né? É o egoísmo. É o maior desafio nosso, de aceitar o outro. Né? A gente tem dificuldade de aceitar o quê? Que o outro pensa, que o outro tem outras opiniões, outras decisões, outras vontades, outros objetivos, outras realidades, outras realizações, outros sonhos. Amados, não é exagero dizer que cada ser humano é um universo. Olha quanta coisa a gente falou e não falou 10% aqui. Agora pega esse monte de variável e multiplica uma pela outra. É infinito. Entendeu? Agora, de novo, isso é lindo. Isso é lindo. Né? Se a gente conseguir aceitar, conviver e aprender com elas, com essas diferenças. Por quê? Por mais que a gente seja um grãozinho de areia, né, que compõe uma montanha, aquela montanha ali, sem aquele grãozinho de areia, ela não é aquela montanha. Entendeu? O Renê, bonitão desse jeito aí, é o jeito que vai compor a montanha do jeito que ela precisa. Que nem um grande quebra-cabeça, tem uma pecinha lá, que só o Renê, não adianta. Sabe o quebra-cabeça, você força, até quebra a peça, porque não era aquela, né? Existe no quebra-cabeça um lugarzinho para cada um de nós ali no quebra-cabeça de Deus. E a esperança dele é que a gente se encaixe certinho no lugar que a gente foi feito para se encaixar, sem forçar, sem quebrar a peça do outro, sem ter que quebrar nossa própria peça às vezes, né? Para a gente se encaixar. Ninguém precisa se quebrar para encaixar num lugar que não é nosso. Assim como a gente não precisa quebrar ninguém para encaixar na nossa caixinha também. Outra coisa muito importante é a gente saber que cada um tem o seu momento. E quando a gente fala sobre isso, eu sempre me lembro de pai, né? Pai, mãe e filho, né? O pai, a mãe, principalmente a mãe, ela não quer ver o filho sofrer. Se ela pudesse, ela se joga na frente do carro.
A gente sabe disso. Mas, amados, aquilo que a gente precisa passar, a gente precisa passar. Se a gente puder aliviar, que a gente alivie. Mas fazer no lugar do outro, nem sempre a gente está ajudando também. Na realidade, de certa forma, a gente está falando para ele: eu não acredito na sua capacidade de sair desse problema. Eu vou fazer para você. Então aí naquela matéria você tira 10, 100, 1000 e o seu filho continua tirando 0. Ele vai ter que vir de novo. Não é? Um exemplo disso, que os biólogos ensinam pra gente, né? A lagartinha, quando entra no casulo lá, ela tem que sair sozinha lá de dentro. Sabia? Ela tem que sair sozinha. O pintinho de dentro do ovo, ele tem que sair também. Dentro do possível, ele tem que sair sozinho. É quando ele faz força para sair de dentro do ovo que começa a funcionar os pulmãozinhos, os negocinhos dele lá. Senão ele não adquire força e resistência. Se você tirar um pintinho, a tendência dele morrer segundos depois, se você tirar, fazer o esforço que ele devia ter feito, a tendência dele morrer segundos depois é grande. Isso é a natureza ensinando pra gente. Da gente respeitar o que é o tempo do outro. Você já saiu da casca do ovo? Você não é mais um pintinho? Nós saímos. Só que os nossos pintinhos, eles têm que sair por si só. E também não adianta a gente perder a paciência com eles. Porque o dia que nós precisamos sair, tiveram paciência com a gente. Alguém teve. Não é? A gente tem que ter paciência de esperar o quê? O tempo de cada um. Eles vão chegar lá também. Que ideia é essa que a gente tem de que a gente pode acelerar o tempo? E principalmente o tempo dos outros. A gente pode fazer por nós. E aí a gente lembra de Chico Xavier, né? Aos outros eu dou o direito de ser como eles quiserem ser. E a mim, o dever de ser cada dia melhor. Então, é basicamente isso. Acho que o tempo já está bom, né, São Antônio? Pode continuar, tá bom. E eu não queria alongar muito, né? Mas o cerne da questão é esse, né? Acho que dá para resumir nessa frase. Aos outros eu dou o direito de ser como são. E a mim, o dever de ser cada dia melhor. E um dia lá na frente a gente vai encontrar esse irmão e, pasmem, se de repente ele não estiver no nível acima que a gente. E a gente estava tão preocupado que ele estava perdido, obstinado. Às vezes aquele erro é o que ele precisava para acordar. Assim como nós somos a somatória de todos os erros e acertos que nós cometemos até aqui. Que Jesus nos ajude daqui para frente a acertar mais do que errar. Porque toda vez que a gente erra, tem uma contrapartida, não é? Mas tudo que a gente passou na nossa vida é abençoado. E tudo que está passando na vida dos nossos irmãos é abençoado também. E se ele está fazendo escolhas equivocadas, né? Ele tá no momento dele. É claro que se ele precisar de uma ajuda, precisar de uma palavra, e pedir uma palavra, e a gente puder dar uma palavra e uma ajuda, a gente pode. Mas fazer pelo outro, ou enfiar a goela abaixo, ou se revoltar com ele, ou não aceitar o que ele faz, porque a gente não aceita que ele esteja naquele estágio, porque a gente não aceita que ele não está entendendo aquela lição naquela hora, não faz sentido. Deus e Jesus não faz isso. Tanto é que a gente tem o livre-arbítrio. E é uma das leis mais respeitadas no universo, é o livre-arbítrio. Se a gente decidir hoje parar de estudar, parar de trabalhar, parar de evoluir, de certa forma a espiritualidade vai respeitar. Depois de muito, muito tempo, a lei do progresso começa a cobrar a gente um pouco. Mas no geral, né, o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. O nosso livre-arbítrio é respeitado por Deus
por Jesus, pelas leis naturais e pelos espíritos superiores, né? Então, como que a gente quer ter o nosso livre-arbítrio respeitado se a gente não respeitar o livre-arbítrio do outro? O outro, amados, é o outro, né? O outro é o outro, é um ser igual a gente, que tem o mesmo direito de evoluir e de crescer, não é? E dentro do possível, a gente tem que entender e aprender a respeitar isso, porque dentro dele existe a mesma chama, não é? que nos impulsiona para Deus também. Talvez na gente está um pouquinho mais acesa e nele, talvez, esteja um pouquinho mais apagado. Mas ambos têm as mesmas condições de chegar lá. E como a gente disse, por mais que alguém pareça estar um pouquinho mais atrasado hoje, amanhã a gente pode se encontrar com ele lá na frente e ele está num patamar mais alto que a gente, né? Sabe uma coisinha que acho que tem a ver com essa sua última. Quando Madre Teresa de Calcutá foi receber esse prêmio Nobel da Paz, o jornalista pergunta a ela, né? Qual é a sua religião? E ela responde: a minha religião é o amor. E aí ele pergunta: se a sua religião é o amor, qual é o seu Deus? Ela responde: o meu Deus é o outro. Uhum. E é uma verdade, né? Se a gente conseguisse internizar essas coisas. Eu tenho isso na cabeceira da minha cama escrito, eu falo: um dia você assim. Na realidade, né, esses dias eu estava até refletindo um pouco, né, e não, a gente fala de voltar para Deus no sentido espiritual e filosófico da coisa, mas nós nunca saímos de Deus, nós nunca vamos sair de Deus. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Nós nunca vamos sair de Deus e Deus nunca vai sair de nós. O que acontece é a gente ter umas briguinhas com Ele e a gente muda o foco e acaba não enxergando direito. A gente precisa limpar o espelho da nossa alma para refletir a imagem de Deus, como diz a prece de Cáritas, não é? Quando a gente respira Deus. Quando a gente inspira, a gente expira. Inspira e expira Deus. É o tempo todo, Deus está dentro de nós. Então isso que você falou e que a Madre Teresa falou é uma grande verdade. Deus está no outro também. Deus é o outro também, né? E da mesma forma que nós somos divinos, nosso irmão é divino. Então, é por isso que, se a gente ajudar um irmão, quando a gente faz bem para o irmão, nós estamos fazendo bem para Jesus. E quando a gente faz mal para o irmão, a gente está fazendo mal para Jesus. Então, se a cada irmão que a gente enxergar, por mais errado que a gente acha que ele possa estar, a gente saiba que ali também está Jesus, provavelmente a gente vai conseguir respeitar e aceitar um pouco mais, né? Porque no fundo não existe divisão entre nós, não existe divisão entre nós, né? Você vê, a gente é tudo diferente até a página 2, a gente tem a nossa individualidade, graças a Deus, mas na essência não tem ninguém aqui que supera ninguém. O único, né, que tem um degrau acima é Deus. Mesmo Jesus, ele está num nível de elevação acima de nós. Mas ele é criatura como a gente. Né? Então é isso. Boa noite, irmãos. Obrigado. Obrigada. Olha. O Antônio podia deixar que eu oferece de Cáritas pra gente, já que ele falou, né? O senhor tem ela aqui na ponta da vida. Faz ela pra gente. Não precisa ir lá, tá? Então vamos fechar nossos olhos, refletir sobre a palestra, o sentido das palavras, e vamos agradecer ao nosso Pai Criador pela bênção do dia, pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa saúde e pelo nosso caminhar. Bendita seja a misericórdia que Deus nos concede todos os dias, esperando que nós, aprendizes que somos, possamos sempre trilhar o caminho do bem
como o nosso irmão falou, um dia refletir a imagem Santíssima de Deus, nosso Pai e Criador. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, ao Espírito da verdade, a criança o guia, ao voto, Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o raio, uma centelha de vosso amor divino, pode abrasar a terra, deixai de beber nas fontes de vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão, e um só coração, e um só pensamento subirá até vós como nós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará das nossas almas um espelho onde deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que nosso Pai Criador abençoe a cada um de nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Paz e bênção para todos nós. E assim seja.